Voltar a gravar. Volto a dizer para vocês, eu vou deixar essa gravação então em algum canto aí para que vocês possam ver. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto entra o resto do pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos adiante, tá? Então, às vezes, dor torácica é um sintoma bastante desafiador, né? Como eu falei para vocês. Então, a dor retroesternal, que ela atrás do externo, ela pode ser isquemia miocárdica, ela pode ser uma dor pericárdica, pode ser dor esofágica, pode ser dissecção de aorta, como eu já falei, pode ser uma dor de alguma estrutura mediastinal, por exemplo, um tumor mediastinal, pode ser embolia pulmonar. A dor interescapular lá atrás pode ser isquemia miocárdica, pode ser dor de estruturas abdominais. Às vezes o paciente refere dor na projeção da escápula e por conta de uma irritação diafragmática, por exemplo. Às vezes isso pode causar dor nessa região. Caramba. Tem mais gente para entrar e eu não consigo sair dessa tela. Agora consegui. Vamos seguir nesse formato aqui, fica mais fácil. Bom, então, região torácica, dor em região torácica direita, a gente pensa em vesícula, fígado, abscesso subdiafragmática, uma dor pleurítica, por exemplo, de uma pneumonia causando inflamação da pleura, tromboembolismo pulmonar, úlcera, enfim, outras causas, tá? E uma dor de origem epigástrica, aí a gente pensa também em isquemia miocárdica, vocês vejam assim, a dor da isquemia miocárdica, ela é extremamente traiçoeira, tá? Porque qualquer dor pode ser de origem miocárdica, tá? Mas aí a gente pensa também, por exemplo, dor de vesícula, fígado, gastroduodenal, outras causas, tá? Às vezes, a dor torácica, que ela vem do dorso para frente e ela respeita a linha média do corpo, ou seja, ela é só de um lado, é uma causa importante de dor torácica, que é a inflamação do nervo intercostal causado pelo herpes zoster, por exemplo, tá? Uma causa importante também. E existem aí uma infinidade de causas de dor torácica. Nós vamos fixar, então, nas causas cardíacas de dor torácica, tá? Então, a gente divide, assim, o sintoma dor torácica em duas ordens de causas, né? As causas cardíacas e as causas não cardíacas, tá? Então, dentro das causas cardíacas, a gente pensa nas causas isquêmicas. Então, existe uma chave:
cardíaco não cardíaco. Dentro do cardíaco existe uma subdivisão que é isquêmica e não isquêmica, tá? Então vamos falar das dores isquêmicas. Então, se você tem uma obstrução total ou parcial de uma artéria, você pode ter dor, tá? E essa dor pode ser uma angina ou um infarto, tá? Então, a dor da angina é um desconforto no tórax, tá? Mas aonde não está ocorrendo necrose de miocárdio, tá? Não tem célula morrendo. Então, tipicamente, a dor ela tem duração até 10 minutos, não mais do que 20 minutos. Por que não mais do que 20 minutos? Olha, se você tem uma isquemia, uma falta de circulação no coração, que dura mais do que 20 minutos, você já está tendo necrose de células, tem células morrendo. Tá? Então, aí você vai ter alteração de marcador de necrose miocárdica. Tá? Então, tipicamente, os marcadores de necrose que a gente dosa são lá a troponina e a CKMB, você vai ter alteração desses exames e aí você já tem um infarto, você não tem mais um quadro de angina. Tá? O paciente pode relatar a dor anginosa de diversas formas diferentes. Tá? Ele pode falar que é uma dor em aperto, em pressão, em sufocamento, estrangulamento, constrição. Ou seja, muitas vezes a gente espera que o paciente conte uma dor de isquemia miocárdica como a pior dor do mundo, tá? E esse é um erro frequente do clínico que atende pacientes. Ele atribui que o paciente, se ele tem uma causa isquêmica, que é uma doença grave, ele vai ter uma dor muito grave, tá? E uma grande parte das vezes não é isso, tá? Geralmente é uma dor pouco localizada, difusa, que a gente chama de dor visceral. As vísceras, elas têm pouca representação de inervação sensitiva, tá? Os músculos e a parede, as estruturas osteomusculares, elas são ricamente inervadas. Então você consegue, por exemplo, numa estrutura da parede do tórax ou do abdômen que esteja doendo, localizar com precisão aonde dói. Mas se você tem uma dor numa víscera, por exemplo, só para citar um exemplo diferente, uma apendicite, por exemplo, você tem uma dor que é difusa, de localização imprecisa. Quando é que, por exemplo, uma apendicite se localiza lá na fossa ilíaca direita? Quando irrita o peritônio parietal. Aí você já tem uma dor de característica parietal, que a gente fala, e aí você consegue localizar bem a dor. Então, estruturas viscerais, quando elas doem, a localização é imprecisa, tá? E é por isso que a gente vê tanto erro diagnóstico quando o sintoma principal do paciente é dor, tá? Então, qualquer paciente, qualquer dor que seja acima do umbigo e abaixo do queixo, merece abrir uma chave diagnóstica para a hipótese de uma dor isquêmica. E aí, se for uma dor de curta duração, a gente pensa em angina. Tá? A angina, ela não tem um limiar fixo de dor. Então, por exemplo, o paciente que tem angina, normalmente ele conta assim, que ele tem uma dor torácica aos esforços. Mas esse esforço, ele nem sempre é fixo. Então, por exemplo, às vezes de manhã o paciente refere dor para um determinado nível de esforço e à tarde ele fala que a dor ocorre em esforços de intensidade diferentes. Tá? A dor anginosa, então, ela pode variar a irradiação, ela pode irradiar para os membros. Então, não é só para o membro superior esquerdo, ela pode irradiar para o membro superior direito também. Ela pode irradiar para epigástrico, para a região cervical anterior, mandíbula, para o tórax posterior, tá? E ela tende a ocorrer aos esforços, tá? Então, angina, ela tende a ocorrer aos esforços, normalmente aos esforços progressivamente menores, e aí ocorre episódios em repouso, tá? Esforços ou emoções, tá? Então, mostrando para vocês
as possibilidades de localização da dor anginosa, tá? E as irradiações, vocês vejam que as possibilidades de irradiação da dor anginosa são as mais variadas possíveis, tá? Muito dinâmico isso aí. Cuidado com essa queixa dor torácica, tá? Então, a gente construiu uma tabelinha para vocês de causas cardíacas de dor torácica e causas não cardíacas. São duas tabelinhas, tá? Então, angina. Então, a localização é uma retroesternal, com as localizações, com as irradiações possíveis. A característica da dor em opressão, aperto, queimação, sensação de indigestão. A duração normalmente é curta, de 2 a 10 minutos. Ela tende a piorar com esforços, emoções ou também com o frio, tá? E ela tende a aliviar com o uso de nitrato sublingual ou repouso, tá? Em termos de exame físico, o exame físico da angina é bastante pobre, tá? Ele tende a ser um exame físico normal, inclusive, mas ele pode estar relacionado à quarta bulha audível, tá? Que eu vou explicar na sequência o que é a quarta bulha, ou um sopro de regurgitação da válvula mitral por uma disfunção da válvula mitral transitória durante o episódio de isquemia, tá? O infarto, a dor é idêntica à da angina, tá? Mas a grande chave é que ela tem uma duração mais prolongada, tá? Então, quando você tem uma obstrução completa de uma artéria, e essa obstrução ela não se desfaz num período de 20 a 30 minutos, começa a ter necrose de músculo miocárdio, e aí você vai ter uma dor de duração mais prolongada. Lembrando que a dor do infarto também não dura para sempre, tá? Então, mesmo que você não reperfunda a artéria, e nós vamos aprender lá no terceiro bimestre estratégias para reperfusão arterial, mas mesmo que você não reperfunda a artéria, depois de algum tempo a dor ela desaparece porque todo aquele músculo ele necrosou e aí a dor para, tá? Ela ocorre, a dor do infarto, em repouso, e ela não tem fatores de alívio, tá? Pode estar acompanhada de sensação de dispneia e sudorese, tá? Pericardite é uma outra causa cardiovascular de dor torácica, tá? Uma causa não isquêmica, mas de origem cardiovascular. Então, a dor da pericardite, ela pode ser bem difusa, sim, mas ela tende a ser mais no externo ou na região do ápice do coração, e ela pode irradiar para pescoço, ombro e região posterior, tá? Ela é uma dor normalmente tipicamente empontada, e o paciente ele relata que é uma dor ventilatório dependente, uma dor assim que simula uma dor pleurítica, uma dor ventilatório dependente. Ela é bastante prolongada, tá? E às vezes ela tem períodos de melhora ou pior, tá? E ela melhora muito quando o paciente assume a posição de prece maometana, né? Que é essa posição com o tórax fletido para frente. Pode estar acompanhado de atrito pericárdico, você ausculta o atrito pericárdico, é algo muito difícil de auscultar o atrito pericárdico, e o atrito pericárdico ele tende a ser mais comum no início da pericardite, tá? Depois que forma um derrame pericárdico, forma líquido entre o pericárdio e o coração, o atrito pericárdico some, tá? Dissecção de aorta é uma outra causa cardiovascular de dor torácica, uma causa não isquêmica também, né? É uma doença gravíssima, tá? Dissecção de aorta. Se não tratada, a dissecção de aorta tipo A, que é a mais grave, ela tem uma mortalidade de 50% nas primeiras 24 horas e depois de 1% por hora nas 48 horas seguintes. Ou seja, no final de 3 dias, se não tratado, 98% dos pacientes morreram, tá?
Então, a dor da dissecção de aorta é uma dor em tórax anterior, uma dor de forte intensidade. Normalmente o paciente está com uma face de dor muito importante, uma dor lancinante, tá? Então, a sensação que o paciente tem é que está sendo enfiado uma faca no tórax dele. Ela tem início súbito, ela não alivia com nada, tá? E ela tende a irradiar para dorso. Ela é mais comum em indivíduos hipertensos mal controlados e indivíduos com síndrome de Marfan, tá? A síndrome de Marfan é uma alteração no tecido conectivo e normalmente o indivíduo marfanoide, ele é um cara bastante longilíneo, com os membros superiores bastante, a envergadura bastante grande, as mãos grandes, os dedos grandes, a gente chama de aracnodactilia, tá? Que é os dedos, parece tentáculos de uma aranha, tá? Ele tem um pálato em ogiva, então um pálato estendido para dentro, assim, características do Marfan. Então, quando você pegar um indivíduo com essas características aí, com a dor torácica, pensar em dissecção de aorta. Só para citar um exemplo para vocês, um cara meio marfanoide é o Michael Phelps, tá? Existem até fóruns aí na internet discutindo se o Michael Phelps tem ou não síndrome de Marfan, tá? E no exame físico você pode ouvir um sopro de insuficiência aórtica, porque a dissecção de aorta pode fazer a válvula aórtica desabar, e você pode ter uma simetria de pulsos, pulsos mais palpáveis de um lado ou de outro, dependendo da característica da dissecção, e pressão diferente aferida nos membros também. Então, um outro quadrinho, né? E esses quadros aí são vedetes da prova, né? Vocês têm as provinhas guardadas aí, vocês já sabem disso. Então, fica a dica aí para a prova de vocês, tá? Então, um quadrinho de causa de dor torácica de origem cardiovascular e não cardiovasculares, tá? Cardíaca e não cardíaca. Então, uma causa não cardíaca de dor torácica, por exemplo, embolia pulmonar. Embolia pulmonar, com certeza, é o diagnóstico mais difícil para o clínico no pronto-socorro, tá? Por quê? Você precisa de um alto nível de suspeição clínica para fazer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, tá? Ela é uma dor, então, normalmente de característica pleurítica, ou seja, ventilatório dependente, mas ela pode assumir características de dor anginosa. Ela tende a ser súbito, de duração prolongada, ou seja, e ela piora com a inspiração profunda. E o paciente está normalmente taquicárdico, taquipneico, dependendo da gravidade da embolia, ou seja, se acometeu um vaso de grande calibre da circulação pulmonar, o paciente pode estar hipotenso, com sinais de insuficiência cardíaca direita. Ele pode ter ou não hemoptise, tá? Embora a hemoptise faça parte do quadro clássico do tromboembolismo pulmonar, não fiquem esperando hemoptise para fazer diagnóstico de TEP, tá? Não é comum. E às vezes pode ter atrito pleural ou não, tá? Mas o paciente chegou com dispneia súbita no pronto-socorro, abre sempre a chave da hipótese de embolia pulmonar, principalmente se o paciente tiver um fator de imobilização prolongado. Lembrem lá, não sei se vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar da tríade de Virchow da coagulação, tá? A tríade de Virchow é estase, hipercoagulabilidade e qual que é o terceiro? Lesão endotelial, tá? Então, toda vez que você tem um desses três fatores, estase do sangue, o sangue parado, um estado de hipercoagulabilidade ou uma lesão endotelial, você pode ter uma
trombose, tá? Então, lesão endotelial é mais comum no leito arterial, causado por aterosclerose, né? Estase do sangue, então fator de imobilização, o paciente fica parado, por exemplo, o paciente que fez uma cirurgia, ficou muito tempo acamado, indivíduo que faz uma viagem e ele fica numa posição desconfortável por muito tempo, então aquela tal da síndrome da classe econômica, né, que é o indivíduo que vai lá enlatado no avião para a Europa, fica 12 horas e a hora que ele sai do avião ele está com dispneia, uma cirurgia ortopédica, onde tem limitação de movimento de membro inferior por muito tempo, enfim, fatores de imobilização. Hipercoagulabilidade, são pacientes que têm hipercoagulabilidades genéticas ou adquiridas, por exemplo, então as trombofilias são situações de hipercoagulabilidade, situações adquiridas, o tabagismo, por exemplo, leva a uma hipercoagulabilidade, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, o estado gestacional e o pós-gestacional imediato, o puerpério, são situações de hipercoagulabilidade. Um quadro séptico, por exemplo, é uma situação de hipercoagulabilidade. E, enfim, são situações onde você deve pensar mais no embolia pulmonar. Mas, por exemplo, tem vários pacientes que têm uma trombofilia e nem sabe que tem, e ele vai chegar no pronto-socorro com queixa de dispneia. O diagnóstico final vai ser tromboembolismo pulmonar e é aí que você vai descobrir que ele tem uma hipercoagulabilidade. Então, existe, por exemplo, a dor de origem esofágica, que tende a ser retroesternal ou epigástrica. O paciente refere normalmente uma queimação, mas ele pode ter um espasmo de esôfago. Tá? Espasmo de esôfago é uma contração vigorosa do esfíncter inferior do esôfago, que pode causar dor. E o espasmo de esôfago é uma dor de curta duração que pode simular muito dor anginosa. Tá? Inclusive, ambos melhoram com o uso de nitratos. Então, você vai lá, põe um isordilzinho embaixo da língua e o paciente refere que a dor melhora e aí você acha que a dor é cardíaca e às vezes não é, tá? Ela tende a ser desencadeada depois de refeições ou quando o paciente se deita, melhora com o uso de antiácidos, piora a palpação abdominal. E, finalmente, outras duas causas frequentes de dor torácica, dor psicogênica, que pode ter as características mais variadas possíveis. Tá? No consultório, esses dias a gente está trabalhando, né? Eu estou fazendo consultório, estou atendendo poucos pacientes aí com essa questão de quarentena, mas eu estou atendendo pacientes doentes do coração muito graves, porque os doentes estão represando a ida ao médico, estão chegando a uma situação já muito grave, e estou atendendo um monte de dor torácica psicogênica. É o paciente que está com medo do coronavírus, é o paciente que está com medo de perder o emprego, enfim. Tem uma miscelânea de coisas. A Carla está perguntando qual é a duração da dor esofágica. Tá? Então, vamos separar a dor esofágica, Carla, em duas causas principais. A esofagite de refluxo, tá? Que ela tende a ser uma dor de duração prolongada, piora quando o paciente deita, tá? Principalmente quando o paciente ele come e vai deitar-se, tá? É uma dor em queimação de localização retroesternal. E tem essa dor do espasmo de esôfago, né? Que é uma dor da contração do esfíncter esofágico inferior, que é comum no indivíduo que tem esofagite de refluxo também, mas ela tem uma característica um pouquinho diferente, que é uma dor de intensidade mais forte. Às vezes o paciente tem aqueles sintomas vagais que o paciente com isquemia tem, então ele fica pálido, sudoreico, e é uma dor de intensidade muito forte, simula muito angina, mas é uma dor de duração curta, tá? E se você não fizer nada, o espasmo de esôfago, a dor vai aliviar em no máximo 20 minutos também, tá? Mas ela tende a aliviar muito com o uso de nitrato. Então, às vezes você está com dúvida se o paciente tem espasmo de esôfago, a gente faz teste terapêutico com o uso de nitrato. A gente
dá lá, fala assim, ó, então se você tiver crise de dor, você toma o Isordil sublingual e muitas vezes o paciente refere que melhora, tá? E tem a dor do herpes zoster, tá? Então o que é o herpes zoster? O zoster é uma reativação de um quadro de varicela que o paciente teve no passado. Então, quando a gente tem varicela, a gente não clareia totalmente o vírus, ele fica alojado em gânglios nervosos, tá? E aí ali ele pode sofrer uma reativação em algum momento. Normalmente, dicas da herpes zoster, ele respeita dermátomos, tá? Ele respeita dermátomos. Então, por exemplo, quando você tem herpes zoster torácico, nunca o zoster ele vai passar da linha média, então ele vai, porque nós temos um dermátomo de um lado e um dermátomo de outro, tá? E a neurite, a inflamação do nervo no herpes zoster, ela pode preceder essas lesões cutâneas em bastante tempo. E às vezes você pode ter só a neurite, você não desenvolver as vesículas na pele, que são características do herpes zoster, nunca. E aí, quando você tem só a neurite, às vezes é um desafio diagnóstico, tá? Então, só frisando para vocês aqui. Então, dor torácica, à esquerda de vocês, cardíaca, à direita de vocês, não cardíaca. Então, dor torácica de origem cardíaca, pensar nas causas isquêmicas. E aí, quando a gente fala de isquêmica, a gente tem 3 diagnósticos mais importantes. Angina estável, que é um quadro anginoso que vem aos esforços e alivia com repouso. Angina instável, que é um quadro de início mais recente, normalmente início com tempo inferior a 60 dias, e vem piorando com esforços progressivamente menores e às vezes episódios em repouso, e o infarto agudo do miocárdio. E ainda dentro das dores de origem cardíaca existem as não isquêmicas, né? Dissecção de aorta, pericardite e doenças valvares também podem causar dor torácica, nós vamos ver isso no 4º trimestre. E existem as dores não cardíacas, então a gente separa em gastroesofagianas, então doença do refluxo, espasmo de esôfago, como eu já expliquei, úlcera péptica, e não gastroesofagianas, que aí a gente vai lá embaixo, na parte inferior do slide, pneumotórax, embolia pulmonar, dor musculoesquelética e psicoemocional, tá? Síncope. Nós não vamos falar agora de síncope, tá? E também não vamos falar de palpitação, tá? Então, eu vou ficar por aqui, tá? São 9h15. Tivemos aí quase uma hora e meia de aula. E aí a gente começa semana que vem a partir do exame físico, tá? Talvez eu opte por não falar de exame físico e partir para a aula de hipertensão arterial, porque eu acho difícil falar de exame físico numa aula remota, né? Mas eu vou amadurecer as ideias aí, prometo que me comunico com vocês. Nós temos ainda mais 5 minutinhos aí, talvez para desfazer alguma dúvida. Se alguém tem alguma pergunta, por favor. Pode abrir o microfone aí. Vocês podem abrir o microfone de vocês e perguntar se tiverem alguma dúvida. Bom, sem dúvidas, então vamos encerrar. Espero que tenham gostado, tá? Aqui, ó. Opa, miocardite pode causar dor torácica? Putz, super legal sua pergunta, Nicolas. A miocardite, ela causa dor quando ela está acompanhada de pericardite, tá? Então existe um diagnóstico chamado miopericardite. A gente tem 2 localizações básicas de miocardite. A localização anteroseptal e a localização inferolateral. Normalmente, quando a miocardite é na parede inferolateral,
mais na parede lateral, ela está mais em contato com o pericárdio, e aí você tem uma miopericardite. É comum, nesse caso, cursar com dor torácica. Tá? Então, mas a miocardite por si só, não. Tá? O quadro clínico da miocardite, às vezes, é nenhum. Tá? Muitas vezes a gente descobre que teve miocardite por acaso, tá? Num exame, por exemplo, de ressonância magnética, você descobre lá que em algum momento o paciente teve uma miocardite. Mas dor é quando acompanhado de pericardite, tá? A Fernanda está perguntando, o uso de nitrato sublingual para testar não tem nenhuma contraindicação? Tem sim, Fernanda. Então, o nitrato ele pode causar hipotensão, tá? Então, assim, você vai usar, depois que você avaliou bem o paciente, claro, assim, você descartou uma causa isquêmica, fez uma avaliação boa da parte cardiológica. Normalmente, o espasmo de esôfago ele é mais comum em indivíduos jovens e ansiosos, tá? Então, você pede para o paciente usar, normalmente num paciente que não tá hipotenso, não tem um antecedente de síncope, e você pede normalmente para o paciente usar e ficar sentado ou deitado por pelo menos uns 15 minutos, porque tem o risco de uma hipotensão e que pode cruzar com um quadro sincopal, por exemplo. Mais alguma pergunta? Vocês foi tudo bem com a aula? Vocês gostaram? Valeu? Alguém pode comentar aqui? Uns 2 ou 3 comentários aqui, não? Sim? Beleza. Áudio foi bom, tranquilo? Tá. Em algum momento, então, às vezes vocês ficam inibidos de fazer pergunta aqui e tal. Em algum momento, se pintar dúvidas, a gente pode, se a quarentena se prolongar muito, a gente pode fazer um plantão tira dúvida aí fora do horário, tá? Boa Páscoa para todos.